Por mais de 1000 anos, as tábuas cuneiformes permaneceram mudas, enterradas sob areia e ruínas. Milhares de símbolos misteriosos guardavam segredos que pareciam perdidos para sempre. Mas a escrita que nasceu para contar sacos de cevada havia se transformado em algo muito maior. Ela registrara épicos heróicos, mitos de criação e até mesmo o primeiro relato do dilúvio universal. Esta é a história de como a agricultura deu origem não apenas à escrita, mas à própria literatura, e como, no século XIX, uma corrida intelectual extraordinária trouxe essas vozes antigas de volta à vida. Com o tempo, a escrita cuneiforme superou a mera contabilidade agrícola. As tabuletas começaram a conter orações, mitos e épicos. Mas, até nesses textos literários, o campo não estava ausente. A epopeia de Gilgamesh emergiu como joia literária, repleta de referências agrícolas. A cevada como metáfora da vida. O deserto como símbolo do caos. Os jardins irrigados como paraíso perdido. O herói enfrentava Shamash, deus que controlava as colheitas. O dilúvio, escrito 1000 anos antes do relato bíblico, narrava Utanapshi, construindo um barco, sobrevivendo às águas, soltando uma pomba e vendo a terra novamente fértil. Era o ciclo agrícola representado como mito. Morte, espera, renascimento. Até nas inundações que destruíram plantações, a agricultura permanecia como grande narrativa humana. No século XIX, uma corrida intelectual extraordinária começou. Austin Henry Lerner desenterrava palácios assírios inteiros, revelando tesouros arqueológicos que incluíam milhares de tábuas cobertas por símbolos misteriosos. 3 homens se destacaram nesta corrida pela decifração. Henry Craywish Rawlinson, o militar aventureiro. Edward Hinks, o pároco irlandês recluso. E William Henry Fox Talbot, pioneiro da fotografia. O momento decisivo veio em 1857, com o famoso Desafio do Prisma. Um prisma octogonal, descoberto por Archer, coberto por 800 linhas de escrita acadiana. Foi enviado aos 4 especialistas para tradução independente. Em 20 de maio de 1857, no Royal Aesthetic Society de Londres, os envelopes lacrados foram abertos. As traduções eram surpreendentemente similares. Passagens inteiras sobre campanhas militares, listas de cidades, descrições de colheitas, tudo coincidia. O cuneiforme estava finalmente decifrado. Entre as primeiras traduções estavam registros agrícolas detalhados. Quantidade de cevada armazenadas, contrato de arrendamento de terras, sistema de irrigação. A humanidade podia, finalmente, ouvir novamente as vozes dos primeiros agricultores civilizados. A descoberta mais impressionante veio quando George Smith traduziu fragmentos da epopeia de Gilgamesh. Ali estava o relato do dilúvio, anterior ao relato bíblico em séculos, uma prova de que as raízes da cultura ocidental mergulhavam profundamente no solo fértil da Mesopotâmia. Nos capítulos anteriores, seguimos as marcas deixadas pelos primeiros escribas sumérios, linhas cuneiformes gravadas em tábuas de argila que revelavam colheitas, pactos e mitos.
Mas por trás desses registros havia uma força ainda mais antiga, silenciosa e constante. As águas que deram origem à própria civilização. A Suméria nasceu de um diálogo profundo com as águas. Antes das grandes obras de irrigação, foi o movimento das marés que ofereceu abundância. 2 vezes ao dia, as águas do Golfo Pérsico subiam e desciam, misturando-se com o Tigre e o Eufrates, irrigando naturalmente campos e pomares. Esta dança invisível sustentou cereais e tâmaras sem canais monumentais, como se a natureza estendesse sua mão generosa às primeiras aldeias. Nesse cenário floresceram Ur, Uruk e Lagash. O excedente agrícola sustentou templos, artesãos, escribas e guerreiros. Mas nada nas águas permanece igual. Com o tempo, os rios avançaram em direção ao mar, formando deltas e afastando as marés. O dom natural desapareceu. Foi então que os sumérios foram obrigados a reinventar seu pacto com a terra. Segundo os pesquisadores Liviu Juzan e Reed Goodman, esse sistema natural de irrigação foi a base invisível da civilização. Quando ele cessou, os sumérios criaram canais artificiais, centralizaram poder e moldaram ideologias. A arqueóloga Holly Pittman destaca: mudanças ambientais fomentaram desigualdade, consolidação política e as bases da primeira sociedade urbana. Até mesmo os mitos guardaram esta memória. Enki, o deus das águas doces, refletia a lembrança das marés. Os relatos de dilúvios talvez fossem ecos das grandes cheias. A ascensão da Suméria não foi apenas triunfo humano, mas diálogo com o ambiente. As águas ensinaram que prosperar exige adaptação e que, em cada ciclo de mudança, sempre existe a chance de recriar o destino. Hoje, quando clicamos em tela digital para enviar uma mensagem instantânea, carregamos conosco a herança daqueles primeiros escribas sumérios. Trocamos tábuas por pixels, mas a essência é a mesma: registrar para controlar. A escrita cuneiforme é, antes de tudo, um eco do campo, um testemunho silencioso das necessidades da lavoura. Ela representa o momento exato em que o ser humano deixou de confiar apenas na memória e passou a confiar na argila. Do mesmo modo que o arado transformou a terra, a escrita transformou a civilização. Cada palavra que escrevemos é descendente direta daquelas primeiras cunhas pressionadas na argila úmida, registrando sacos de cevada há 5.000 anos. Na próxima vez que anotar uma lista, lembre-se, você está usando o neto distante da cana suméria. Na próxima vez que vir uma pauta escrita, lembre-se, ela é filha da colheita. Assim, entre os campos irrigados da antiga Suméria, nasceram juntas 2 das maiores revoluções humanas: a agricultura organizada e a escrita. Uma alimentou o corpo, a outra alimentou a mente, e juntas alimentaram a civilização. Da argila mesopotâmica, seguiremos agora ao papiro do Nilo, onde a agricultura continuaria moldando impérios. No próximo episódio, descobriremos como os faraós organizaram o maior celeiro do mundo antigo e transformaram o cultivo em arte e poder. Não percam, Sangue e Silt, a agricultura que alimentou os faraós, Ato 17.